Boa noite, Biuan. Eu só vim dar boa noite mesmo. Depois dessa reflexão da Renata, acho que só fazer o apelo aqui, tchau. Porque já veio ali, ela falou, posso falar um negocinho aqui? Eu falei, pode, irmão, vai lá, fala lá. Daqui a pouco ela tá falando. Eu falei, vai sobrar nada pra mim falar, né? Então, assim, e é engraçado como quando a gente vive tudo que a gente está oferecendo aqui, como ferramentas espirituais, como a Renata falou, uma coisa completa a outra. Eu estive lá na sala de oração, onde a Carol e a Tatá estavam lá, né, ministrando, né, a oração, e ali elas já começaram a falar, a orar sobre o tema, né, que Deus colocou no nosso coração, né. A Renata falou comigo, primeiramente, sobre devoção radical. Eu falei, pô, beleza, mas disserte sobre, né, o que mais Deus tem falado para você, né. E aí ela falou, né, sobre essas prioridades que a gente deixa de ter na nossa vida, né, e quantos exemplos a gente tem na Bíblia falando totalmente o contrário, né. Então a gente mergulhou um pouco mais sobre o assunto, oramos, né, como casal conversamos, e aí a gente abordou para os líderes, né, falando assim, a gente vai tratar sobre esse tema nesse mês e no próximo, onde a gente vai trazer mensagens sobre esse tema, refletindo sobre esse tema. E desde a oração lá, onde a Carol e a Tatá estavam falando da gente priorizar e viver o que a palavra tem falado para nós, não somente ler aqui, né, sair com a mensagem, mas não aplicá-la na nossa vida, né? Então é importante que a gente viva essa mensagem fora daqui, fora das quatro paredes. E veio o louvor falando sobre voltar ao primeiro amor, né? Então assim, a gente viver novamente a chama que queima no nosso coração, né? Onde a gente tem perdido isso, né? E o momento de intercessão, e agora essa reflexão que a Renata trouxe, né, sobre estarmos priorizando Deus na nossa agenda, né? Então tudo isso está envolto ao tema, que é a devoção radical. A gente vai estar falando nesses próximos 2 meses. E não tem como falar sobre esse tema sem falar sobre o livro de Atos, né? Então, o livro de Atos ali, ele relata a história dos mártires da fé, né? Então, a gente, como cristão, se a gente quer ver exemplos na prática do que as pessoas faziam pelo Evangelho, pela proclamação e o espalhar o Evangelho naquela época, a gente consegue ver na prática em Atos, né? Então eu queria falar aqui no dia de hoje, começar falando sobre ali pelo capítulo 5 de Atos, ali no versículo 17, onde está acontecendo algo muito importante, onde Pedro e os apóstolos ali, eles são presos, né, são levados ao Sinédrio, para ali eles começarem a negar Cristo, e eles, em vez disso, eles são ousados, e eles falam sobre Cristo, e eles saem dali vibrando, porque eles foram ali martirizados por pregar o Evangelho naquele cenário. Após isso, a gente vê no capítulo 6 a igreja começando a se estruturar, pois mesmo mediante a pressão, ao aperto que faziam ali, né, a perseguição que faziam a igreja ela crescia, ela espalhava cada vez mais o Evangelho. E no capítulo 6 a igreja ela começa a se estruturar, e 7 homens são escolhidos para servirem como diáconos, a ajudarem ali no cuidado da comunidade. E entre esses 7 homens, um se destacava porque a Bíblia descreve ele como um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Essa descrição, ela não vem sobre posição que ele exercia na sociedade, sobre um status que ele tinha naquele momento. Isso era além do reconhecimento humano, porque eles viam já ele como uma referência, porque a fé e o encher do Espírito Santo não é algo medível. Não tem como eu chegar e falar que a Renata tem um nível de fé, o Mateus tem um nível de fé,
né? O Falcão tem um nível de Espírito Santo, a gente não consegue medir isso. Então, a vida espiritual daquele homem e a devoção dele já falava muito além de qualquer posição que ele podia exercer na sociedade naquele momento. Antes mesmo de ele ser escolhido para servir como diácono, naquele momento ali da escolha desses 7 homens, ele já era uma referência para aquele povo. Eles já viam nele algo diferente do que todos os outros. Então, assim, a Bíblia vai descrever aqui na passagem que a gente vai falar, que eles escolheram fulano, beltrano, ciclano, e essa pessoa que a gente vai falar, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Muitas pessoas hoje, né, como a gente já tem falado em alguns outros dias, elas querem viver muito um ministério, né, que querem chegar aqui, chegaram agora, viram o Júnior louvando aqui e falam, caramba, pô, eu canto tão bem quanto esse cara, eu quero viver esse ministério, eu quero chegar lá, né, pô, tá ali no meio do culto, tá louvando a Deus, né, eu quero, pô, eu prego melhor que o Paulo, pô, com certeza, gente. Você pega aqui, você fala assim, pô, eu quero estar ali ministrando a palavra, né? Você quer viver o ministério. Às vezes querem viver algo, uma promessa que Deus te entregou, ou alguém te entregou no meio da tua vida, e você botou aquilo na tua mente e falou, pô, é isso aqui que eu quero viver. Pô, eu vou ser bem conhecido por levar o evangelho às nações, né? Então as pessoas, elas às vezes focam muito no final, focam muito no estar aqui com o microfone, estar sendo famoso nas nações, mas ela esquece que isso aqui começa lá no seu quarto, começa no seu individual, no seu secreto. E a vida desse homem, ela ensina que viver a Cristo não é superficial. Ele vivia algo no secreto, ele vivia algo no íntimo dele que transbordava, porque ele era uma referência de fé e do Espírito Santo. Seguir a Cristo, quando a gente fala que estamos seguindo a Cristo, é uma entrega radical. Aí você vai falar assim, pô, Paulo, mas entrega radical, pô, aí você vai estar falando sobre fanatismo, um exagero, né? Mas não. A devoção radical a Deus é quando a gente entrega totalmente a nossa vida de forma intencional e irrevogável, colocando a Deus como prioridade na nossa vida. Esse homem colocava a Deus como prioridade, e esse homem é Estevão. Através da vida dele, nós vamos ver 4 pilares que a gente vai comentar aqui sobre, e aonde a gente vê claramente a devoção radical que ele tinha a Deus. Mas antes de a gente começar a falar sobre esses pilares, eu queria orar para Deus estar nos direcionando sobre o que vai ser falado hoje. Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor, estar aqui, Senhor, nesse momento, Senhor. Meu Pai, que o Senhor já está falando, Senhor, desde as orações, Senhor, do momento de oração, Senhor. Meu Pai, desde os louvores, Senhor, desde a intercessão, Senhor. Meu Pai, que o Senhor continue falando neste momento, Pai. Meu Deus, que não seja, Senhor, nenhuma palavra, Senhor, que eu queira, meu Pai, que saia da minha boca, Senhor. E, meu Pai, que seja, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, falando, Senhor, através do Teu Evangelho, Deus. Meu Pai, que o Senhor prepare corações e mentes, Senhor, para ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para falar neste dia, Senhor. É a oração que eu te peço, Senhor, e te agradeço desde já, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. E a gente vai meditar um pouquinho. Depois eu aconselho vocês a lerem o capítulo 6 e 7 de Atos, mas eu vou focar em alguns versículos aqui. Vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 6 e 7. Abram aí em Atos 6 e 7. Todos já abriram? Começar com Atos 6, 1. Dizia aqui: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se
dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antíqua. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Para iniciar, vamos ler até aqui. E eu falei que vamos ler 4 pilares, sendo que os 2 primeiros a gente já falou nos últimos cultos. O primeiro deles, que é priorizar a presença de Deus, a gente falou no último culto do retiro, aonde a gente viu ali, né, que não adianta o que a gente conquistar aqui, se a gente não tiver com a presença de Deus ali. Não adianta a gente ser megamente conhecido, ter sucesso, ter fama, recursos, reconhecimento, mas se tudo isso não vier acompanhado da presença de Deus, não faz sentido. A nossa postura tem que ser, como falamos nesse dia, assim como Moisés, que está listado em Êxodo 33:15, que diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Naquele momento, o povo de Israel estava ali, perto da terra prometida, perto de se encaminhar para ali, para as promessas, iam viver ali tudo que estava prometido. Porém Deus falou assim: vai vocês com um anjo, eu não vou, a minha presença não estará lá. E Moisés ali, ele se posicionou falando: Senhor, não tem como eu viver qualquer promessa que eu tenha sonhado, qualquer promessa que o povo tenha sonhado, se a sua presença não for conosco. E isso é a nossa posição na nossa vida. Não adianta a gente sonhar com um trabalho magnífico, com viajar para um país maravilhoso, com alcançar as nações, se a presença de Deus não for conosco. Se for por nossa vontade, se for pelo nosso querer, não adianta a gente querer viver uma promessa pelas nossas forças, porque não adianta qualquer promessa que a gente alcance se Deus não estiver conosco. Moisés entendeu algo profundo: não vale a pena viver promessas, independente de qual seja ela, se Deus não estiver conosco. E o segundo ponto que falamos no último culto, antes da conferência, que é negar-se a si mesmo. Esse é outro ponto, né, que estamos falando recentemente, e aonde a gente falou que para ser discípulo, Deus, ele não nos obriga. Não chegou para cada um de vocês e falou assim: ó, eu quero que você seja meu discípulo. Ele não falou, ele nos convidou, e nós aceitamos ser discípulos dele. E como é que nós aceitamos isso diariamente? Negando as nossas próprias vontades. Não tem como a gente ser discípulo de Deus se a gente não negar as nossas próprias vontades. Aquilo que a gente sonha, que a gente almeja, que a gente quer muito conquistar. Mas se a gente não nega para viver o que Deus quer que a gente conquiste, não faz sentido. Não adianta eu sonhar por muito tempo em alcançar um valor, receber um valor, como eu falei aqui no dia da pregação. Eu queria muito ganhar um X de salário, consegui alcançar, mas eu perdi a minha vida. Eu perdi a minha vida com Deus, e quase perdi a minha vida batendo com o carro por causa de cansaço, porque eu estava tentando fazer com a minha própria força. E no momento que eu comecei a negar a mim mesmo, para não ir pela minha força e viver o que Deus tinha para mim, no meu trabalho, na minha vida, graças a Deus, hoje o que eu recebo é bem próximo do que eu sonhei.
mas não pelos meus méritos, mas sim porque cada passo que eu dou, eu coloco nas mãos de Deus. Eu pergunto se é isso que Ele quer que eu viva. E normalmente, quando oro, né, com relação até a minha última proposta de emprego, eu falei: Senhor, eu quero algo que eu não quero abdicar do tempo de viver o Teu reino, de viver o que o Senhor tem para a nossa igreja. E Ele me deu algo exatamente como eu queria, na verdade, além do que eu queria. Isso acontece quando nós negamos a nós mesmos, porque eu tinha outra proposta, com valor muito maior, mas aquilo ali me dava algo que eu não queria, que era viver pelo trabalho, e não viver por Cristo. Então, esses dois primeiros pontos é evidente na vida de Estevão. Ele já tinha a presença de Deus como prioridade, e ele já negava a si mesmo, porque ele já era uma referência para aquele povo. Não porque ele era o mais simpático, não porque ele era engraçado, não porque ele tinha dinheiro, não porque ele era influente, e sim porque ele carregava a presença de Deus, porque ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Essa tem que ser a nossa maior riqueza. Eu gosto muito de assistir filmes, né? E isso estava consumindo um tempo bem grande do meu dia, né? Às vezes eu botava ali para trabalhar, ouvindo. Às vezes no tempo que eu queria fazer um escape, botava um filme para ver. Ou na noite ali, quando o dia deu uma aquietada, eu botava um filme para ver e esquecia da hora. E aquilo estava me afetando muito. Eu falei: caraca, eu tenho que usar isso para mergulhar na minha vida espiritual. E aí comecei a pesquisar filmes cristãos, né, que carreguem uma mensagem, que carreguem algum testemunho, né, que influenciem na minha vida. E um deles, que foi o Mais Que Vencedores, tem um diálogo ali de dois personagens que marcou muito a minha mente, onde um dos personagens faz uma pergunta, algumas perguntas na verdade, e o outro responde. E a primeira pergunta que esse personagem faz é: se as pessoas fossem descrever quem você é, o que diriam? E quem responde, primeira coisa que ele fala ali, que ele é o treinador de basquete, que é ali o que ele é mais conhecido, né? E a pessoa que pergunta continua: e se tirassem isso de você, o que mais falariam? E aí a pessoa que estava respondendo começa a responder: falando que eu sou um excelente pai, falando que eu sou um excelente marido, um excelente amigo, né? E a pessoa vai indagando: se tirar isso de você, o que mais falariam? E ele continua respondendo até que acabam-se as respostas. E a pessoa que pergunta novamente: você não tem mais nada? Não tem mais nada importante que você que você vive, que vão lembrar de você, caso tirem tudo? E aí a pessoa, no final, ela responde: eu sou cristão. E aí vem a pergunta que impactou ali para mim, né? Que ela pergunta: se isso é tão importante para você, por que está no final da sua lista e não no começo? Hoje, muitos de nós escolhemos ser cristão 007. Aquele agente secreto, aonde a gente finge que é ali, não do mundo, mas ali do meio, né? Mas para a gente não ser julgado, se a gente falar que é cristão, aí toma: não, tu é radical, não, tu é isso, não, tu é aquilo. E a gente fica com medo de falar que é cristão, sendo que falar deveria ser a nossa última coisa, porque nós temos que viver ser cristão. Quando a nossa vida, ela fala mais do que as nossas palavras, a gente não precisa falar, a gente vive, e as pessoas veem algo diferente em nós, assim como viam com Estevão. Ele não precisou ali se posicionar como um diácono: sou o diácono Estevão, eu sou a referência.
eu leio a Bíblia não sei quantas vezes, eu oro tantas vezes. Não. O que ele vivia lá no íntimo dele, no secreto, era revelado através da vida dele. E isso a gente pode ver em Atos 6:8, que diz assim: Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus, e realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. O seu íntimo, a sua privacidade com Deus, ela transbordava, ao ponto de realizar grandes maravilhas entre o povo. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês: quem é você além dos resultados que as pessoas veem? Porque hoje em dia, quando a gente sai de casa, chega num grupo, né? E aí a gente quer se destacar. Aí você tá ali, um grupo que, só fala besteira. Eu vou ser o santão. Eu vou chegar lá e vou, bonitão. Vou ficar ali, vou ser amigo de todo mundo, mas eles vão ver ali que eu sou diferente. Pela sua força. E não pelo que Deus está fazendo com você no teu íntimo. Não pelo testemunho que Deus está fazendo na sua vida. Não por algo que transformou você no teu íntimo. Você quer viver isso sempre pela tua força, em vez de colocar Deus no primeiro lugar. Falar: Senhor, no meu trabalho aqui, só tem pessoas que não vivem a mesma fé que eu. Eu quero ser luz lá. Eu quero ser sabor lá, sal lá. Então, Senhor, me quebranta aqui. Que comece aqui a transformação. Porque lá, quando você chegar e a pessoa falar algo que não confronta a sua fé, você não vai julgar ela. Você vai, através do teu testemunho, da sua vida, impactar ela ao ponto de ela te procurar e falar assim: cara, você tem algo diferente. Eu quero viver isso aí que você está vivendo. E aí você vai falar. Viva primeiro. Recentemente, domingo passado, né? Corremos a primeira corrida de 5 quilômetros do ano. Estamos formando um pilotão aí, qualquer coisa, procura o Júnior, formar o pilotão do Biuan na próxima corrida. E essa corrida, ela foi muito melhor que na primeira do ano passado, né? A primeira do ano passado foi assim, coisa de maluco. Renata naquela febre de esse ano eu vou fazer isso. O escritório dela, normalmente, o escritório que ela trabalha, né? Normalmente você faz ali a inscrição e você ganha, né, o kit da corrida. E ela, naquela vibe ali de ano novo, fez a inscrição e esqueceu. E aí chegou na semana da corrida, ela recebe um e-mail falando assim: você tem que vir pegar o kit, porque domingo agora você vai correr 5 quilômetros. E ela chegou para mim e falou assim: amor, tem uma boa notícia para você. Falei: fala. Domingo que vem a gente vai correr 5 quilômetros, sendo que a gente não estava caminhando 100 metros. Aí eu falei: não. Falei: cara, desiste dessa ideia aí, cara. Ela é maluca, bota o kit para outro, cara. Aí ela tentou, lá no trabalho dela, falou assim: se você não pegar o kit, você paga. Eu falei: meu irmão, não vai pagar não, vamos correr. Vamos lá, vamos correr. Meus amigos, eu corremos. Ela tentando parar e eu: não, vai lá, vai, corre, vai, continua correndo. Cara, a gente acabou a corrida. A gente ficou uma semana parecendo que a gente tinha sensor de ré. Ai, cara, andando, doendo tudo, meu irmão. Mas dessa vez não foi assim. Dessa vez foi bem melhor, né? Durou só um dia. Na mesma corrida, havia pessoas que estavam voando ali. Eu estava no primeiro quilômetro ali, cara, já cansado, já. Daqui a pouco, o Gustavo tá aí, cara. Eu falei, cara, eu vou botar ele aqui na pregação, ele não vai estar lá.
Gustavo passou por mim, cara, cabelo esvoaçando aqui assim, ó. Bora, 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 bora. Eu pisquei o olho, eu já morrendo, pisquei o olho para respirar, ele já tinha sumido já. Mas na mesma corrida tinha um casal de amigo nosso que estava fazendo a primeira corrida deles, da vida, né? E eles também estavam ali, né, experimentando esse ambiente de corrida, é bem legal. Todos nós terminamos a corrida. A diferença que estava ali é que cada um tinha um propósito. Alguns tinham o propósito de melhorar o tempo, alguns tinham o propósito de correr 5 quilômetros e não caminhar ali no meio do percurso, e outros tinham o propósito de só terminar, meu irmão, caminhando, arrastando, na ambulância, né? Eu conheço gente que até o propósito dele era não ser o último, que teve uma vez que foi o último com as motinhas lá, fazendo sirene lá, bora, vambora. Falou, não, dessa vez eu não sou o último. Então tem várias pessoas com vários propósitos naquela corrida. Na corrida da fé, acontece algo parecido. Você pode escolher só terminar a corrida da fé. No final ali, você bateu o seu ponto e falou assim, ponto. Salvação, ó, foi. Mas Estevão não escolheu ser só terminar. Ele escolheu ir além. Ele escolheu ter uma devoção radical, aonde ele colocou Deus à frente de tudo da vida dele, inclusive da própria vida. E é onde a gente entra no terceiro ponto aqui. Ele entendeu que a vida dele vivia com propósito e com uma missão. A palavra de Deus em João 4,34 diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Às vezes a Renata, ela pede para eu ir no mercado comprar uma coisa, e aí eu volto com 10 coisas, e normalmente acontece que eu esqueço da única coisa que ela pediu para eu comprar, porque eu vou adicionando coisas ali que assim eu não deveria comprar, não tinha necessidade, mas eu vou passando no mercado e falei, eita, promoção, tal, não, TDAH não. E aí vou lá, né, preenchendo de coisas que eu não deveria comprar, mas eu vou, já estou no mercado, já é difícil eu ir no mercado, eu trabalho no mercado, gente, então, essa é a desculpa. Mas eu vou enchendo de coisas ali que eu não deveria comprar, e no final eu esqueço exatamente o que eu queria comprar. Assim somos nós, vivendo o que Deus tem para nós. O chamado é claro: amar ao próximo como a nós mesmos e fazer discípulos. Mas no meio do percurso, quando a gente está vivendo, a gente começa, não, mas aí eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, e a gente começa a fazer um malabarismo, tentar manter os pratos em pé, e aí um prato cai, o outro prato cai, e a gente começa a desistir, porque a gente perde o nosso foco. Em vez de a gente viver com propósito e com missão, a gente esquece do propósito da missão que Deus nos deu. Estevão não. Estevão, ele vivia exatamente o propósito que Deus tinha e a missão que Deus tinha para viver na vida dele, independente dos resultados. Capítulo 6, versículo 8, vai dizer assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como nas províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Meus amigos, o inimigo, ele pode até se levantar contra você, mas a sabedoria que Deus te dá para enfrentar o que o mundo tem, quando você coloca a sua sabedoria nele, eles não vão conseguir combater.
Esses homens aqui, eles tentaram diminuir o impacto que Estevão estava tendo ali naquela região. Cara, faz esse cara calar a boca aí, pelo amor de Deus. Esse cara está espalhando o evangelho aí, um monte de gente está se convertendo, um monte de coisa está acontecendo. Pô, vamos confrontar ele na frente de todo mundo. E aí tentaram e não conseguiram. E aí eles começaram a pagar pessoas para falar falsas coisas, acusar Estevão de professar que Cristo queria uma revolução, professar várias mentiras. E aí prenderam Estevão e levaram ele ao Sinédrio. E aí no capítulo 7, versículo 1, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Estevão teve ali a oportunidade de falar assim: pô, né, não. E sair tranquilo ali e continuar pregando o evangelho. Mas ele entendeu qual era o propósito da vida dele. Ele entendeu qual era a missão. E no decorrer do capítulo 7, ele vai falar a verdade bíblica para aqueles homens ali. Independente se a vida dele estava em risco, independente se no final ali matassem ele, ele entendeu qual era o propósito dele, e se para isso fosse morrer, ele estava disposto. Ninguém ia calar ele, porque Deus tinha algo para falar através da vida dele. E ele falou ali no Sinédrio toda a verdade bíblica, toda a história, desde lá do jardim até aquele dia ali. E no final, capítulo 7, versículo 51, ele ainda foi mais ousado. Ele diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei do intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra eles. Aqueles homens ali tão saudosos, tão sábios, eles deveriam escutar essa verdade e causar um impacto na vida deles. Mas por que não causou? Porque o evangelho, ele ia contra o brilhantismo que eles viviam. Porque eles eram tidos como os taus, andavam como se estivessem em nuvens. Mas Estevão, que era ali simples, sabe qual era a função de Estevão? A gente leu aqui. Ele foi escolhido para servir mesas. Uma função simples causou um impacto radical naquele cenário, porque ele vivia a mensagem, ele vivia o propósito que Deus tinha para ele. E Paulo, lá em Filipenses 1:21, vai falar o que o Estevão estava falando ali, estava vivendo ali. Deixa eu só abrir aqui, gente. Diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estevão estava entendendo isso aqui que Paulo ia falar lá na frente. Não só entendendo, mas ele estava vivendo. Ele entendeu que aquele momento ali era viver para Cristo, era viver para levar a palavra de Deus através da vida dele. E se no final, como aconteceu, viesse a morte, para ele era lucro. Que a gente possa viver esse propósito assim como Estevão está vivendo. Que no dia que a gente acorda amanhã, a nossa mesmice, o nosso comodismo nos incomode. Porque a gente morrendo por isso aqui, ó, não é nem a palavra toda não, tá? Por uma folha.
Tem regiões sendo impactadas por uma folha dessa palavra de Deus. E nós que temos acesso a diversas versões, nós não damos o real valor a essa liberdade que nós temos. Você pode viver algo que Paulo não viveu por causa da internet. Você pode alcançar pessoas numa rapidez que Paulo não conseguiu, e ele era um dos maiores evangelistas aqui. Mas o que você está fazendo com a sua rede social? Está vendo bichinho e rindo? Em vez de proclamar essa verdade aqui para pessoas que estão perdidas lá, pessoas que estão sedentas, passando ali, o Reels, o feed, para ver se acha algum alimento que salve elas. E você, em vez de aproveitar a sua oportunidade, através da sua vida, pregar a Deus, você está perdendo essa oportunidade. Meu amigo, se Estevão hoje vivesse nesse tempo e tivesse acesso às redes sociais, ele estaria fazendo um movimento ensurdecedor. E o que a gente está fazendo? A gente começou a transmitir os cultos do Biuan, porque a gente entendeu que a juventude ela está online. Para quantas pessoas você compartilhou já o culto? Pessoas que vocês sabem que estão sedentas da palavra. Vocês essa semana vão ter mais uma oportunidade. Não parem em você essa palavra. Que a gente possa alcançar pessoas que estão lá fora precisando do amor de Deus, de uma casa, de uma família que possa chegar aqui e possa ser transformado através da palavra de Deus que não falta. No culto de domingo, no culto de sexta, no culto de sábado, no evento de mulheres, no evento de homens, no evento de inclusão. Isso aqui não falta nessa igreja. Pode faltar a melhor iluminação, pode faltar o ar-condicionado gelando, pode faltar o melhor som, mas a palavra de Deus não falta. Que você seja como Estevão e viva com o propósito e a missão. Qual é esse? Amar o próximo como a ti mesmo e fazer discípulo. Se vocês olharem para o lado, vão ver cadeiras vazias. Sábado que vem, você vai convidar alguém para estar aqui e preencher elas? Não por números, e sim por fidelidade. E sim por entender que em algum momento, algum dia era você lá fora. E você foi alcançado. Agora é a sua chance de alcançar alguém. Vive esse propósito, vive essa missão. Estevão, ele foi além. Ele entendeu que viver o propósito e entregar a missão começava com o perdão. E o perdão era uma excelente oportunidade de ele falar do amor de Deus. Ele, no momento mais difícil da vida dele, ele fez uma oração que é uma oração que eu acredito que hoje é algo raro de acontecer. Ele vai falar: Senhor, não os considere culpado deste pecado. Ele já tinha entendido que morrer era lucro, porque ele estava vivendo para Cristo. Mas além disso, através da oração dele, ele proclamou o amor de Deus para aqueles homens. É o quarto ponto: amar a Deus acima de tudo.
Estevão, quando ele liberou o perdão e fez essa oração, ele demonstrou que amava a Deus além, acima de tudo, acima da vida dele, porque ele poderia ali naquele momento fazer uma oração, ter clamado ali por justiça, ter clamado por livramento imediato. Se Deus quisesse, poderia tirar Estevão naquele momento ali e tacar em outro lugar, assim como fez com Filipe. Ele poderia ter proclamado ali: Senhor, que caia do céu uma nuvem de fogo e queime todo mundo aqui, só eu me salve. Ele poderia ter feito isso, como Deus já tinha feito. Ele já sabia da palavra de Deus que ele tanto estudava. Ele cria que Deus podia fazer isso, mas em vez disso, ele proclamou o amor de Deus através do perdão. Às vezes nós queremos tanto a justiça terrena, que esquecemos que acima dela tem a justiça divina. Não somos nós que calculamos qual é o preço a ser pago por algo, por algum erro que foi cometido, por algum pecado que foi cometido. Nós não somos juízes. Entendam que estamos aqui para fazer discípulos. Fazer discípulos a gente faz criando relacionamento e não criando afastamento. Você entenda também que a pessoa ela não vai chegar, vai ficar e vai se manter do mesmo jeito, porque a palavra de Deus não tem como você viver e ela não te moldar. Se você viver esse evangelho, não tem como você não se moldar. Você começa a se sentir incomodado, não porque alguém está te julgando, não porque alguém está falando, é porque o Espírito Santo vai começando a construir a casa no teu interior. O Espírito Santo ele vai começando a fazer ali a base, vai começando a construir. Quando ele acaba de construir a casa, não tem como Deus habitar naquela casa se você não estiver limpo. O Evangelho ele vai te limpar, ao ponto de você começar a se sentir incomodado. Como a gente falou na última palavra, você vai se sentir incomodado de uma forma que o que você fazia de errado vai te causar nojo. E se você pecar, vai te causar um impacto tão grande que você vai se constranger e se colocar aos pés do Pai, pedindo perdão por ter pecado novamente. Estevão, mesmo na sua morte, ele mostrou ali aqueles homens que amar a Deus não estava ligado ao que eles falavam, ao que eles viviam, e sim ao que o Deus estava no coração dele, estava trabalhando ali no íntimo dele. E não haveria qualquer coisa que aqueles homens fizessem que ia tirar essa experiência de Estevão. Estevão ele viveu algo muito interessante. Ele não viu o resultado desse momento do apedrejamento. Tá certo. Porque naquele momento, a morte dele, havia um jovem ali, chamado Saulo, que estava segurando a capa de quem estava apedrejando ele. A entrega de Estevão foi tão grande e causou um confronto tão grande, que aquele jovem Saulo, ele começou a perseguir a igreja, a ir atrás e falar: meu irmão, vou matar esses caras, eu quero perseguir eles, eles estão
vivendo algo que é alucinado. Eles estão vivendo algo que está ali fazendo uma mudança na mente deles. Eles estão praticando loucuras. Até o momento que esse jovem Saulo está a caminho de Damasco. E mesmo com todo o seu histórico, perseguindo cristãos, Deus o alcançou e transformou ele em Paulo, um dos maiores missionários da história da Bíblia, um dos personagens mais citados, um homem tão ousado para falar em 1 Coríntios 11:11, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Meu irmão, é muito peito para falar isso. Paulo escreveu a maioria das cartas, dos livros do Novo Testamento. E talvez ele nunca tenha esquecido aquele dia que ele estava segurando as capas e tinha um jovem, talvez ele nem soubesse o nome, mas que proclamou o amor de Deus através da vida dele. Muito se fala de Barnabé, do exemplo discipulado, é um dos grandes nortes da nossa igreja, mas não tem como esconder a experiência de Estevão, a devoção radical de Estevão, e o que isso impactou na nossa vida cristã. Eu, quando perguntado, até vi um Rios da semana do pastor escolhendo alguns livros, né? Gênesis ou esse e tal. Cara, Romanos para mim, e o capítulo 8 é algo assim, absurdo. Não tem como a gente ler e não sair transformado. E foi uma carta que Paulo escreveu. E Paulo escreveu através dessa experiência. Aquela experiência no qual ele estava com a venda nos olhos, cego ainda, mas que com certeza ele não esqueceu. Estevão não sabia o impacto que teria nas gerações o seu testemunho, mas ele escolheu permanecer fiel até a morte. Que possamos carregar esse exemplo, que na primeira oportunidade nós não venhamos esconder o Evangelho e colocar as nossas vontades em primeiro lugar, que possamos priorizar Deus em todas as áreas da nossa vida, não é em só uma. É a primeira coisa que a gente fazia ao acordar, falar: Senhor, o que o Senhor tem para mim viver hoje? É ao dormir agradecer: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor me fez viver hoje. E não colocar as nossas vontades na frente do que Deus tem para nós. Qual é a sua desculpa para não viver o que Deus tem para você? É um sucesso profissional que você está colocando na frente? É estabilidade? Porque você quer conseguir algo que tanto sonha? É construir uma família? É conquistar coisas desse mundo? Deixa eu falar uma coisa para vocês, uma coisa que vai transformar a vida de vocês, assim como transformou a minha. É colocar Cristo em primeiro lugar, à frente de tudo. Gente, essa vida aqui, acaba num segundo, num descuido. E o que você tem carregado de propósito? E o que você tem carregado de missão? O que vão falar de você?
Vão falar, pô, Paulo era aquele cara legal. De cara legal já está cheio, irmão. Tem que lembrar de você, por ser uma pessoa que vive isso aqui, ó. Que aconteça em nós algo que foi falado aqui pelo pastor Jobert no velório de um senhor tão simples. Mais de 50 almas se converteram porque ele vivia isso aqui. E na morte dele, pessoas ganharam vida. Que através da nossa vida, outras pessoas ganhem vida. Mas se em algum momento essa vida aqui, ó, acabar, que o nosso testemunho, que o nosso propósito e a nossa missão venha perpetuar por gerações, venha ser um legado. Viver isso aqui para a gente acabar numa cova no final é muito ralo, gente. Abdicar de horas e horas da nossa vida, sendo que a hora, o tempo, é a moeda mais valiosa que se tem hoje. Sabe por quê? Porque todo mundo recebe igual. O dólar, o euro é um preço, mas o tempo tem o mesmo preço para todos, independente da sua posição, independente se você está ali, eu sou classe média, sou milionário. E o que você tem feito com esse tempo? Com essa moeda tão valiosa? Você tem vivido para acabar lá no final? É muito ralo. Viva para impactar vidas. Vidas essas que vão carregar as experiências que você tem. Que lá na frente, gerações, se Cristo não voltar, possam falar: caraca, Renata foi transformada num culto do Biuan, e cara, a experiência que ela teve impacta hoje o meu neto. Que vidas venham ser ganhas e salvas sem a gente ver, porque a gente tem que viver o Evangelho de forma radical, sem almejar resultados, sem almejar, pô, caramba, eu tô aqui, estou fazendo meu devocional todo dia de manhã, mas, pô, no final da semana eu quero ver 5 pessoas sendo convertidas através do meu devocional. E não é assim, meu irmão. Às vezes a semente que você vai plantar, outra pessoa vai irrigar e outra pessoa vai colher. Mas não deixe de plantar, porque através do seu plantio, que aquele solo ali, ele começa o trabalho, começa a mudança. Aonde tinha morte, começa a gerar vida. Mesmo que você não veja o resultado, não deixe de plantar a palavra de Deus. Não deixe de viver esse Evangelho. Carregue com você e viva essa palavra, assim como Estevão viveu. Em todos os dias, até a morte dele, ele carregou de forma radical isso aqui. Te peço agora para baixar a cabeça, fechar os olhos. Que hoje, se a gente estava vivendo algo morno, se a gente estava vivendo algo desalinhado com o que Deus tem para nós, que hoje comece essa transformação, que possamos viver de forma radical que tem esse Evangelho, que possamos carregar essa mensagem, e se for preciso, nós venhamos falar dela, que através da nossa vida, pessoas venham ser impactadas aonde nós passarmos.
Que essa mensagem de hoje venha gerar impacto nas células dessa semana. Que você possa carregar essa missão de trazer pessoas, não por número novamente, mas por fidelidade a esse evangelho aqui. Porque ele diz: ide fazer discípulos. Não tem como fazer discípulos sem você semear, meu irmão. Que você saia daqui hoje queimando por essa palavra. Hoje nós falamos da história de Estevão, mas pode ser a sua história contada também. E eu queria que a gente fizesse algo profético aqui, no início dessa série tão confrontante para os tempos de hoje. Eu quero, de uma forma intencional, ativar algo que você possa estar aí desde